Se você está com a sua Bíblia ou acompanha aqui no telão, Mateus capítulo 10, no versículo 32 e 33. Sabe, fica atento ao que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Abra o seu coração, se renda totalmente a Deus, porque eu creio que Ele tem uma mensagem que pode conduzir todo o teu ano novo, que vai trazer direção para toda a tua história. E eu estou crendo num ano do sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, no versículo 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nossa, que forte. Que forte. Sabe, é claro que Jesus aqui, é o próprio Jesus que está dizendo isso. Ele não está falando aqui de um confessar apenas aquela confissão que nós fazemos como oração, confessando e dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus aqui, Ele está falando de uma vida que confessa a Ele no dia a dia. Jesus está falando sobre um modo de viver, uma vida que confessa Jesus. Mas, e existe um mas na palavra de Deus. Eu sempre digo que nós temos que ficar muito atentos com os mas que existe na palavra de Deus. Jesus diz assim: olha, mas todo aquele que me negar, esse também eu negarei diante do Pai. Sabe, Jesus está dizendo que assim como existe uma vida que o confessa no seu dia a dia, existe também uma vida que está negando Jesus no seu dia a dia. Sabe, Jesus, Ele diz assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Existe um modo de viver que nós confessamos diante dos homens que Jesus é o nosso Senhor, mas também existe coisas que nos faz negar aquele que os nossos lábios chamam de Senhor, mas no dia a dia estamos negando quem Jesus é. A cilada do diabo é nos esfriar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos um inimigo, você sabe disso. Como o pastor sempre brinca, o inimigo não é sua sogra. Seu inimigo não é o seu patrão, o seu inimigo é o diabo. E o diabo, ele tem um plano contra nós. O plano do diabo, a cilada do diabo é nos esfriar, é apagar a chama do Espírito Santo dos nossos corações, porque nos esfriando, apagando esse amor, essa chama nos nossos corações, nós vamos viver uma vida que nega Jesus. Esse é o plano do diabo, é trazer esfriamento, distanciamento, para que possamos viver uma vida, ainda que falando de Jesus, mas negando na prática quem Jesus é. Como que Ele faz isso? Quero compartilhar com você o texto que nós vamos meditar nessa noite, que está em Lucas capítulo 22, nós vamos ler do 54 até o 62. Lucas capítulo 22, do 54 até o 62, conta o momento em que Jesus estava sendo preso. Diz assim: então prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio, e sentando-se juntos, Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: tu também é um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda falava,
o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Aquele discípulo que andou com Jesus, aquele discípulo que teve até um lugar de privilégio, aquele discípulo que esteve com Jesus em lugares que nem todos estiveram, que viu, como por exemplo Jesus no Monte da Transfiguração, que viu milagres que outros não viram. Aquele discípulo que andava perto de Jesus, agora estava seguindo Jesus de longe. Estava seguindo Jesus, sabe? Ele, olha, daqui tá bom. Olha a cilada para esfriar e apagar a chama do Espírito Santo no coração. A pessoa começa a achar que não tem necessidade de tanto, não. Pedro, acho que Pedro pôs na balança. Pedro olhou o pós e contra ali. Ele falou assim: olha, daqui tá bom. Não precisa tanto, não. Não precisa. Afinal de contas, vira até fanatismo. Já viu as pessoas falando assim? Ai, a pessoa virou fanática. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não quer um relacionamento à distância. Jesus nos chama a viver perto. Jesus nos chama a viver pertinho dele. Jesus não é desse de relacionamento à distância, não. Relacionamento à distância é frio. O nosso Deus é caloroso. Jesus é caloroso. Jesus quer caminhar com você de pertinho todo dia. Sabe, Jesus quer estar tão pertinho que Ele vai ouvir o seu sussurro. Ele consegue ouvir aquilo que ninguém mais está ouvindo. Jesus quer estar tão pertinho que Ele vai te pegar no colo quando você estiver cansado, porque Ele está tão perto que Ele percebe o que está acontecendo com você. Esse é o relacionamento que Jesus quer ter conosco. É um relacionamento de perto, não um relacionamento de longe. Mas quando o diabo vem com essa cilada sobre a nossa vida para nos fazer viver uma vida que nega Jesus, ele começa a nos convencer de que é melhor de longe. Tá bom daqui. Eu não preciso me envolver tanto. Eu não precisa estar todo domingo. Uma vez no mês tá bom. Eu não preciso orar todo dia. Eu não preciso caminhar com Deus. Tá bom, eu tô só. Daqui eu consigo observar. Daqui eu consigo acompanhar. Ei, isso é cilada do diabo para esfriar teu coração. Hoje é noite de você se aproximar de Jesus. Hoje é noite de você grudar em Jesus, amém? Sabe, Pedro não queria. Pedro queria o Jesus vitorioso. Pedro queria o Jesus dos sinais e maravilhas. Ele não queria o Jesus que estava sendo preso e humilhado. Pedro queria os milagres. Pedro não queria as renúncias. Jesus naquele momento estava sendo preso, estava sendo humilhado. Pedro não, Pedro tirou a espada para defender Jesus, enquanto Jesus estava ali realizando milagres, estava ali sobressaindo. Ele queria os milagres, mas ele não queria as renúncias. Pedro queria o bônus, mas ele não queria o ônus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra para o seu ano de 2024. Pega isso que eu vou te dizer. Não existe ônus sem bônus. Eu vou te explicar melhor. Não existe ônus sem bônus. Ônus significa peso, encargo. Bônus significa vantagem, recompensa. Em nome de Jesus, você me ajuda a pregar aqui, nessa noite? Eu tenho uma palavra para o seu ano de 2024.
peso que você precisar suportar em 2024 para não negar Jesus, terá uma recompensa do céu para a sua vida. Eu vou repetir: todas as vezes que você precisar renunciar, suportar, pagar o preço para não negar quem Jesus é na sua vida, não se preocupe, porque tem recompensa, tem bônus do céu sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o céu está cheio de recompensas. O céu está lotado de bênçãos. Nós precisamos crer num Deus de recompensa, porque é bíblico. Sabe, às vezes a gente vai levando aquele evangelho de sofrência, aquele evangelho de que é só ônus, que é só renúncia. Não, tem bônus do céu para nós. Ali em Hebreus capítulo 11, Deus disse assim: olha, aquele que crê em mim, é necessário que aquele que creia em mim creia que eu existo e que eu sou o abençoador daqueles que me buscam. Presta atenção, igreja, neste ano, deixa eu te dizer, Deus nunca fica em dívida conosco. Pelo contrário, Ele sempre nos surpreende. Ele sempre faz mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Toda a sua busca, toda a sua entrega, toda a sua renúncia, todo o seu amor, toda a sua obediência atrai sim bênçãos do céu para a sua vida. Deus é um Deus de recompensa. Deus sempre recompensou o seu povo por andar em obediência. Deus é um Deus de recompensa. Tem bênçãos, tem recompensa do céu para as nossas vidas nesse ano. Sabe, Pedro, depois disso, depois de seguir Jesus de longe, porque o primeiro passo do esfriamento espiritual é começar a seguir Jesus de longe. Já não temos mais tanto desejo, já não sentimos mais tanta vontade de orar, de adorar, de pôr um louvor, de vir no culto, de ouvir uma palavra. Mas o próximo passo é se assentar e se aquecer com aqueles que também estão distantes e negando Jesus. Pedro se assenta com aqueles que estavam blasfemando contra Jesus. Pedro se assenta para se aquecer no fogo daqueles que negavam Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: se as rodinhas das pessoas que não amam Jesus, que não andam com Jesus, que negam quem Jesus é, está servindo para aquecer o teu coração, para aquecer os seus relacionamentos, para aquecer a sua amizade, para aquecer os seus momentos de lazer, os seus momentos de alegria, tem sido em volta desse tipo de pessoa. Eu preciso te dizer uma coisa: a chama do Espírito Santo já se apagou dentro de você, e você corre um sério risco de estar vivendo uma vida que nega Jesus. Se o ambiente onde Jesus não é honrado aquece o seu coração, te faz bem, faz você se sentir bem ali, a chama do Espírito Santo já se apagou. E é um risco muito grande de você estar vivendo uma vida que nega Jesus. Ah, Priscila, então eu não posso nunca mais. Eu não posso mais me relacionar com ninguém que não crê como eu creio, que não segue como eu sigo, que não ama Jesus como eu amo. Claro que pode, você deve. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é você quem aquece essa pessoa. É você que leva do fogo do Espírito Santo para essa pessoa. É a chama viva de Deus dentro de você que vai predominar no seu relacionamento, nas suas conversas, no tipo de diversão que você vai ter com essa pessoa. E pode ter certeza, igreja, que essa chama viva do Espírito Santo vai incendiar essas pessoas também. É você que está vivo em Deus. Você que tem a chama do Espírito Santo ardendo em você. É você que aquece as outras pessoas.
É você quem leva esperança. É você quem leva vida. É você quem faz a diferença. É você. Mas eu quero te dizer que essa noite o Espírito Santo está neste lugar e Ele vai reacender as chamas dos nossos corações. Tem fogo de Deus para nós aqui essa noite, amém? Se prepara, porque tem fogo de Deus para nós aqui. Como nós estamos negando a Jesus? Como que o diabo tem armado ciladas e nos feito negar a Jesus? Primeiro, está no verso 56, quando diz assim: então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Sabe como nós negamos Jesus? Quando nós negamos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Jesus. Pedro negou que esteve com Jesus. Pedro negou que tinha um relacionamento, de intimidade. Quando nós negamos o nosso relacionamento com Jesus, nós estamos negando Jesus. Sabe, negar o nosso relacionamento é negar aquilo que só você e Deus sabe. É negar aquilo que o Deus, que Jesus já falou a você, já ministrou ao seu coração, já te conduziu, já te deu uma direção, e você insiste em fazer o contrário daquilo que Jesus disse para você fazer. Você está negando Jesus. Negar o relacionamento com Deus é negar as instruções que Deus dá. Sabe, Jesus já havia falado para Pedro. Jesus havia dito assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro não deu ouvido a que Jesus estava falando. Quando nós paramos de dar ouvido ao que Jesus está falando, nós estamos negando. Quando nós não damos mais importância a que as Escrituras diz, nós estamos negando Jesus. Quando nós não nos importamos mais o que o Espírito Santo pensa a respeito das nossas atitudes, nós estamos negando Jesus. Quando nós não nos preocupamos mais com o que o Espírito Santo está sentindo, com o que nós estamos falando, com o que nós estamos fazendo, como estamos agindo na nossa vida, nós estamos negando Jesus. Você pode levantar a sua mão, você pode cantar, já coloquei as vestes brancas, você pode cantar que a igreja vai ser arrebatado, mas se você tem negado aquilo que Jesus já falou, e eu sei que cada um que está aqui já ouviu Jesus na sua intimidade, eu sei que todo mundo que está aqui já queimou alguma coisa dentro do coração, já teve uma direção de Jesus. E se você tem negado essa direção que Jesus está te dando, saiba que você está negando Jesus. Porque quando nós negamos a nossa intimidade com Jesus, ainda que os nossos lábios o confessem, nossas atitudes estão negando a Ele. A segunda forma que nós negamos Jesus está no verso 58. Diz assim: dali a pouco outra pessoa o viu e disse: tu também é um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. A segunda forma que nós negamos Jesus é quando nós negamos a igreja de Jesus. É quando nós negamos a igreja de Jesus. A outra pessoa diz: você é um deles, você é um discípulo deles. Mas não, eu não sou. Eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, mas olha, eu não sou de nenhuma igreja. Eu não preciso da igreja para me relacionar com Deus. As pessoas têm desmerecido a igreja. E a igreja foi o motivo o qual Jesus veio
morreu, sangrou, ressuscitou para salvar a igreja dele. A igreja é o ajuntamento dos discípulos de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja, na igreja nós somos a família de Deus. Não tem como você separar o corpo da cabeça. Não tem como você querer a cabeça, mas desprezar o corpo. E deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoa que não se sente abraçada por Deus porque está desprezando os braços, que é a igreja. Tem pessoa que não vê a vida andar porque está desprezando as pernas, que é a igreja. Tem pessoa que não está vendo a vida avançar porque até está amando a cabeça, mas está desprezando o corpo. A igreja é preciosa. E a forma que nós honramos, a forma que nós nos comprometemos com a igreja, a forma que nós nos envolvemos com a obra da igreja, é sim a forma que nós declaramos Jesus nesse mundo. É através da igreja. Não despreze a igreja. Não despreze o chamado para servir a igreja. Não despreze o chamado para se envolver com a igreja. Não despreze os talentos que Deus te deu para ser usado na igreja. Não negue Jesus negando a igreja. Pedro nega que fazia parte. Terrível coisa é quando achamos que não precisamos da igreja, que não precisamos dos irmãos, que podemos seguir Jesus sem se envolver com a igreja. Isso é a consequência de uma arrogância espiritual. Isso é consequência de uma arrogância espiritual que precisa ser arrogância. Ela é como um câncer dentro de nós. Precisa ser arrancado pela raiz. Sabe, Jesus já tinha dado essa lição para Pedro. Pedro fala assim: Jesus, ainda que todos eles te neguem, eu sou melhor do que eles. Que ainda que todos eles te abandonem, eu não vou te abandonar jamais, Jesus. Sabe, porque quando nós desprezamos a igreja, nós estamos nos colocando num pedestal, nós estamos nos colocando num lugar de que somos melhores do que as outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja tem falhas. É claro que a igreja tem falhas porque nós temos falhas. E é porque a igreja tem falhas que você cabe dentro dela. Você só cabe dentro da igreja porque a igreja tem falhas. Quando nós nos comprometemos com a obra de Jesus nessa terra, nós estamos confessando Jesus no nosso dia a dia. E a terceira forma que Pedro nega Jesus está no versículo 59. E diz assim: e tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que está dizendo. A terceira forma que nós negamos a Jesus é quando nós negamos a prática do evangelho. Quando nós negamos a prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz assim: olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, nos outros evangelhos principalmente, deixa mais claro de que Pedro, após 1 hora ali se aquecendo naquele fogo, naquela rodinha daqueles que blasfemavam contra Jesus, ele foi reconhecido pela forma que ele falava, porque ele era galileu. Pedro foi reconhecido, falou assim: olha o jeito que ele fala. Com certeza, eles afirmam, com certeza você é um deles. Sabe, aqueles que confessam Jesus têm um jeito de viver, tem uma prática de vida diferente, tem um jeito de falar, de se comportar. E quando nós negamos isso,
nós estamos negando Jesus. A igreja mudou, a igreja avançou, a igreja se contextualizou, a igreja é moderna, ela é equipada por coisas modernas, a igreja se comunica com os dias de hoje. Amém, por tudo isso, mas a igreja continua sendo a mesma que busca santidade a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou falando de religiosidade. Pega isso que eu vou te dizer essa noite. Eu não estou falando de religiosidade, porque religiosidade afasta as pessoas de Deus. Mas a Bíblia também diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de uso e costume, eu não estou falando dessas coisas, colocar pecado onde não existe, mas eu estou falando em uma igreja que reconhece que o povo de Deus é separado, é santo, é diferente, tem um caminhar diferente, tem uma vida diferente. Um povo que onde ele está, as pessoas reconhecem, esse aí é servo de Deus. Olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela se comporta. Ela confessa o Jesus que ela serve. Ele confessa o Deus que ele serve. Deixa eu te dizer uma coisa que eu fiquei hoje, doeu a minha alma. O IBGE diz hoje que 86,8% dos brasileiros se declaram cristãos. 86,8% se declaram cristãos. Como assim? Como? Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado com a gente. Como que 86% dos brasileiros se declaram cristãos com o mundo que nós estamos vendo? Cadê a diferença dos filhos e filhas de Deus? Cadê a manifestação dos filhos e filhas de Deus? Cadê a igreja? Sabe, tá na hora, igreja, da igreja fazer a diferença. Tá na hora da igreja confessar Jesus mundo afora. Tá na hora dos estilistas mudar o jeito que vai fazer as roupas, porque senão a igreja não vai usar. Tá na hora dos compositores mudar as letras da música, senão a igreja não vai ouvir. Tá na hora do cinema, do teatro, da televisão mudar o conteúdo, senão os filhos de Deus não vão aplaudir. Tá na hora, igreja, de você se comportar e confessar Jesus com as suas vestes, com as suas palavras, com o seu amor, com a sua atitude. Tá na hora, Jesus. Quando nós negamos a prática do Evangelho, nós negamos Jesus. Ei, quando nós dizemos assim, olha, não, isso é nada a ver. Não, isso aqui é eu que decido. Não, isso aqui é eu que faço. Quando eu vivo uma vida aqui dentro e outra vida lá fora. Quando o meu guarda-roupa é um aqui dentro e outro lá fora. Quando o meu linguajar, a minha atitude, quando aquilo que eu posto nas redes sociais não está de acordo com o que a Bíblia manda eu praticar, eu estou negando a Jesus. Está na hora da igreja manifestar Jesus. Eu estou crendo, eu falei para o meu marido que eu estou crendo no amadurecimento das nossas vidas, eu e você. Eu estou crendo no ano que a igreja vai amadurecer, que a igreja vai, sabe, ela vai se aprofundar mais, que ela vai receber um alimento mais sólido, porque nós vamos estar fortes para mastigar e engolir. Eu estou crendo no ano em que a igreja vai alcançar lugares mais altos e que vai também chegar em lugares mais profundos em Deus. Eu estou crendo num ano diferente, igreja.
Eu estou crendo num ano diferente. Eu estou crendo que hoje Jesus está aqui para incendiar novamente o nosso coração, para nos preparar a ter um ano sem negar a Ele. Sabe? Mas ali no versículo 61, fala assim: então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. É interessante porque a Bíblia diz que Pedro estava seguindo de longe, mas Jesus olha para Pedro. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus olha para você. Não existe lugar nesse mundo que impeça que Jesus olhe para você. Não existe lugar tão ruim, não existe algo que a gente possa estar tão afundado que impeça do olhar de Jesus chegar até nós. Jesus olha para nós, Ele olha para nós aqui essa noite. Você está aqui porque Jesus está olhando para você. Sabe, o olhar de Jesus é um olhar que penetra no fundo, é um olhar que percorre por toda a nossa alma, por cada corredor da nossa alma. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho, você pode pedir: Jesus, olha para mim.